Um dos mais claros sinais de maturidade que uma pessoa pode ter é reconhecer a sua própria hipocrisia, é reconhecer os seus próprios defeitos. Não só isso é um sinal de grande maturidade, como isso também vai alavancar o seu autodesenvolvimento, o seu autoaprimoramento, o seu autoconhecimento, a sua melhoria como ser humano, e também uma outra coisa de bônus que você ganha com isso. Quando você reconhece a sua própria hipocrisia, quando você para de ser falso com as pessoas, quando você deixa de ser uma farsa para você mesmo, escondendo a todo custo seus próprios defeitos de si mesmo, você também começa a reconhecer a hipocrisia das outras pessoas, a falsidade das outras pessoas, mas não de uma forma julgadora, apontadora, como se você fosse melhor do que elas, mas reconhecendo que você esteve no lugar dessas pessoas. Que muitas vezes aquela pessoa que tem aquele defeito que tanto você teve também, você começa a perceber que ela só precisava aceitar e enxergar isso para poder melhorar a vida dela, assim como você fez com você. A isso a gente pode chamar que é o conceito de sombra, o conceito de sombra de Carl Gustav Jung, que criou a psicologia analítica. E esse conceito é muitíssimo interessante. O reconhecer da sombra, reconhecer aquela parte que tanto você fica negando, escondendo de si mesmo, porque você não aceita. É uma coisa para você tão inaceitável que você cria todo tipo de compensação e de mecanismo para evitar olhar para aquilo, olhar para um defeito. Seja porque você é muito orgulhoso, orgulhosa, seja porque você realmente é ignorante, seja porque você realmente é chato, seja porque realmente você é preguiçoso, seja porque realmente você é alguma coisa que você não está querendo aceitar. Reconhecer isso é um grande passo no seu autodesenvolvimento. Ficar fingindo que isso não existe, ficar caçando justificativas, ficar dizendo que o problema é só dos outros, é uma grande furada e vai atrapalhar o seu autodesenvolvimento. Se você não me conhece, meu nome é Jonathan Ribeiro, eu sou terapeuta há aproximadamente 9 anos e esse vídeo não terá cortes. Esse vídeo é para te clarear, é para te conscientizar um pouquinho mais desse conceito de sombra. E é só um aspecto desse conceito, tá? Você não precisa estudar Jung para você entender, porque não se trata de um conceito difícil de compreender. O conceito de sombra simplesmente vai admitir que as pessoas muitas vezes possuem uma dimensão delas mesmas que elas fazem de tudo para esconder ou negar, não olhar para aquilo. Porque aquilo é algo que elas abominam. Aquilo é muitas vezes algo que elas repudiam numa outra pessoa. Então, por exemplo, odeio pessoas orgulhosas, odeio pessoas soberbas. Aí você olha para uma pessoa orgulhosa e soberba e você reconhece, e você julga, e você critica, e você fala mal dela. Muitas vezes você não enxerga o seu próprio orgulho, a sua própria soberba. E o interessante desse conceito é que Jung vai dizer que a finalidade, né, da psicologia analítica é alcançar a individuação, que é você, ao invés de você ficar se dividindo em partes, pegar o seu self e jogar para um lado, a sua sombra para o outro, o ego para o outro, você precisa unificar tudo isso, você precisa se tornar um ser único, um ser não individualizado, mas individuação não é individualidade, são coisas diferentes. É você simplesmente parar de ser fragmentado. Já viu aquele filme? Eu nem vi esse filme, chamado Fragmentado, mas eu já suspeito de como deve ser esse filme. Inclusive, é curioso que esquizofrenia, uma vez eu fiz uma apresentação sobre esquizofrenia, e frenia significa... deixa eu até ver aqui para prosseguir nesse vídeo. Olha que interessante. Olha, a etimologia, né, dessa palavra vai dizer o seguinte: esse frinia, que vem de um outro idioma, né, que seria, se eu não me engano, o latim, ele significa dividir, separar, fender.
né? Então, tá dizendo aqui, ó, a palavra esquizofrenia vem do grego combinado, esquizen, significa dividir, separar, e phren, né, que significa mente. Seria mente fragmentada, mente dividida. O próprio Oriente, ele fala uma coisa muito interessante, que eu ouvi isso há muito tempo atrás, quando comecei a estudar acupuntura, medicina chinesa. Na verdade, quando eu comecei a treinar Kung Fu, eu lia sobre isso. Se a sua mente estiver indo para um lado e suas ações para um outro lado, você cria conflitos. Isso é uma divisão. Você precisa se unificar. Se você, por exemplo, tem um propósito na sua vida, você não pode ficar mantendo conflitos dentro de você, indo em direção a esse propósito, uma parte sua, enquanto a outra parte sua vai para outro lado. Se você fizer isso, você vai ter problemas. Então, voltando ao conceito de sombra para encerrar esse vídeo, simplesmente aceitar. Aceitar não significa concordar, significa enxergar, tá bom? Aceitar significa enxergar, parar de negar. Não negar mais aquelas coisas que são reais. Se eu sou soberbo, orgulhoso, preguiçoso, fraco, burro, eu vou ficar me ofendendo, eu vou ficar me sugestionando negativamente? Nada disso, não é isso. É reconhecer, por exemplo. Eu lembro de um amigo meu que, se ver esse vídeo, parabéns, obrigado meu amigo por conta disso, mas eu lembro que muitos anos atrás eu fui gravar uns vídeos e meu amigo falava sobre um erro oral meu, né, um erro da minha fala. E ele falava e eu me sentia mal. Ele apontava aquele erro meu e falava: Jonathan, olha, você me permite, muito bem educado, ele me perguntava: você me permite falar, apontar um ponto de melhoria, algo assim? E ele falava: você tem que melhorar isso. Era esquisito porque ele queria me ajudar, só que isso me machucava. Por que me machucava? Porque no fundo, eu queria ser visto como um homem inteligente. Eu queria ser visto como um homem que tinha uma oratória perfeita. Aí vem uma pessoa e me mostra um erro absurdo, um erro de criança. Eu posso me sentir muito mal. Muitas vezes esse sentimento que você talvez sinta quando você começa a aceitar a sua sombra. Um sentimento ruim. Um sentimento de inferioridade, um sentimento de eu não queria isso. Só que você precisa desenvolver também a virtude da humildade. Então, é maravilhoso você reconhecer um problema seu. É maravilhoso quando um orgulhoso reconhece que é orgulhoso. É maravilhoso quando um soberbo, um preguiçoso, reconhece que é soberbo e preguiçoso. Isso é maravilhoso. Isso vai te tornar humilde, isso vai te tornar sábio, isso vai fazer com que você vença aquilo. Então, não é aceitar para continuar, é aceitar para enxergar, para parar de negar, e aí, quando eu enxergo, eu posso trabalhar e melhorar aquilo. Tem um rato morto dentro do meu quarto. Aí vem uma pessoa passar uma temporada na minha casa. Eu sei que tem um rato morto ali, só que eu não posso deixar ela ver. E essa pessoa está dormindo no quarto que está aquele fedor. E eu não posso deixar ela ver de jeito nenhum, porque se ela ver aquilo, ela vai me achar um porco. E aí eu fico escondendo aquilo, e aquilo cria vários problemas. Aquilo fede cada vez mais. Eu preciso ficar inventando desculpas. Estou dando um exemplo aqui que veio à minha mente agora. Se de repente aquela pessoa encontrar aquele rato morto, eu vou me sentir profundamente envergonhado. Mas eu também terei um grande aprendizado. Eu não deixarei isso acontecer novamente.
Dito isso, eu também gostaria de te dizer que é muito mais interessante quando você mesmo começa a olhar para a sua sombra do que ficar esperando que alguém fique apontando sua sombra. Provavelmente tem pessoas que já apontam a sua sombra como pessoas que apontam a minha sombra. Mas o quão melhor é eu mesmo ter, até com leveza muitas vezes, a coragem de reconhecer e de confessar. E é muito legal isso no catolicismo, eu não sou católico, mas é muito legal essa experiência de confessar. Ela é muito legal. É confessar a sua sombra, é confessar aquilo que às vezes, se você não tivesse aquela oportunidade, se você não fizer terapia, também não fosse no confessionário, você não falaria para ninguém. E é legal você confessar aquilo, porque quando você confessa aquilo, você olha para aquela sombra e aí você pode fazer alguma coisa a respeito. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, se precisar entrar em contato comigo, tem meus contatos aí abaixo. Dê um like, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo.